Hoje eu tenho uma média, eu tenho 10 unidades 24 horas, 6 UPAs e 4 CRS. E tenho 74 unidades básicas de saúde que funcionam no horário comercial ou em horário estendido, que é a saúde na hora, que vai até às 19 horas. Eu tenho mais de 20 unidades de saúde na hora. Só que a população, ela não procura a unidade básica de saúde, ela procura o CRS. Ou a UPA. Nosso grande desafio é fazer com que a população volte a procurar. Se eu tenho 2,5 milhões de procedimentos por mês na CESAL, desde um simples hemograma, uma consulta, uma inalação, uma orientação, 2 milhões acontecem em UPAs e CRS. Só 500 mil é que vão para as unidades, ou seja, eu tenho uma concentração, um volume enorme de pessoas indo na contramão daquilo que o Ministério da Saúde preconiza. É um trabalho que nós precisamos fazer. Você não muda da noite para o dia. O maior fluxo é justamente quando os pais, os adultos, eles deixam o seu trabalho e vão procurar uma unidade 24 horas após as 18 horas. Que aí você tem a superlotação das UPAs e CRS. Então nós vamos, a proposta para esse segundo semestre, mas principalmente para o primeiro semestre do ano que vem, nós temos as mesmas 20 unidades estendidas até as 22 horas. Hoje nós só temos uma, que é o Tiradentes, que funciona do lado do CRS Tiradentes, a unidade de saúde da família Tiradentes. Se eu tiver pelo menos 10 unidades, 10 a 12 unidades funcionando até as 10 horas, eu quero que esse fluxo saia da UPA e vá para a unidade básica. É isso que você falou. Quase 90%, 88,7% dos casos são de resolução na unidade básica sem a necessidade de ir até uma UPA. Quando você tem a classificação verde e amarela, ali mesmo, a própria enfermeira, o técnico que faz a classificação, ele já poderia estar encaminhando o paciente para uma unidade irmã. Vou te dar um exemplo, eu tenho o Copa Vila 2, que é um CRS, mas do lado eu tenho a unidade de saúde da família. A população não tem a obrigação de saber o que é grave e o que não é. Agora, uma dor abdominal, uma dor que está mais de um mês, diferente de uma criança com febre. Toda criança com febre eu tenho que considerar como uma emergência médica, uma urgência. Tem que ser atendida imediatamente. Ela pode convulsionar ou pode ser uma situação mais grave. Mas, em geral, essa classificação é feita por um profissional de saúde. Muito menor. Eu tenho 74 unidades atendendo 1/4 do que 10 unidades 24 horas atendem. É infinitamente, o volume de atendimento dentro de uma UPA chega a ser próximo do absurdo. O maior desafio é a estrutura física das nossas unidades. Eu sempre peço para o paciente, ou para nós mesmo, enquanto sociedade, fazer um exercício mental. Vamos entrar hoje dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro de um hospital público de Campo Grande. Avalie o piso, a parede, o teto. Vamos entrar num banheiro de uma unidade pública de saúde? Você tem certeza que está num país subdesenvolvido e pobre. Será? Vamos entrar numa outra unidade pública? Vamos entrar aqui no fórum, no Tribunal de Justiça? É porcelanato, grafiato, parede com madeira. Por que eu estou falando isso? As nossas unidades estão muito judiadas e abandonadas. Chove mais dentro do que fora. Eu vejo unidades relativamente novas que estão com a parede descascando e com infiltração. E isso não pode ser aceitável. Eu não posso achar que é normal eu entrar numa unidade de saúde e ter mofo. Num dia de chuva está chovendo dentro. Isso não é normal, não é aceitável, isso é vergonhoso e vexatório. Então nós temos uma capacidade aqui na CESAL de entregar no mínimo uma unidade por mês. Só que das 129 unidades que nós temos, pouco mais da metade, 74, estão nessa situação, abandonada ao longo do tempo. Ontem nós entregamos a unidade popular, da Vila Popular, que há 25 anos não recebia uma mão de tinta. Não pode. Então nós já entregamos a unidade do Aero Rancho 4, o Arnaldo Esteves de Figueiredo, entregamos o Jockey Club, a Vila Popular, o Jardim Marabá. Agora nós vamos estar entregando o Complexo do Nova Bahia, que são 4 em 1, que é o CRS Nova Bahia, a Unidade Básica de Saúde da Família do Nova Bahia, o CEL, que é o Centro Odontológico de Especialidades Odontológicas, e o Hospital Dia.
E ainda vamos entregar também uma ordem de serviço para a reforma do Paulo Coelho Machado, da Cidade Morena e do Los Angeles. Por que eu estou falando isso? Uma unidade por mês, nós vamos conseguir, ao longo dos 14 meses que nós estamos à frente, que vamos ficar, entregar 14 unidades. O próximo gestor, seja ele quem for, ele vai ter que ter essa sensibilidade de fazer essa revitalização nas unidades. O que é a revitalização? Você faz a manutenção elétrica, a manutenção hidráulica, a troca de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, troca de lâmpada, troca de telhado, colocação de forro, a gente troca as cadeiras, pelo menos os forros, e você também pinta. Não é só colocar uma mão de tinta. Isso envolve dispêndio de tempo, de energia e de dinheiro. É muito bacana você ver uma unidade antes e depois. Então, esse é o maior desafio que a gente enfrentou, é você ter condições mínimas de atendimento para o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o profissional da área de saúde e para o usuário. Você não pode entrar dentro de uma unidade e achar resto de lixo, resto de construção. Então, nós estamos cobrando. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem que ser limpo. As gerentes das unidades, de fato, elas são as prefeitas, os prefeitos daquela unidade. E tem que saber valer, tem que fazer acontecer. Esse é o maior desafio. Nós já estamos chegando a quase 1 milhão de habitantes. A gente tem a maioria do gasto hoje aqui dentro da CESAL são com os hospitais credenciados. Santa Casa, São Julião, Hospital do Bem, com a Maternidade Cândido Mariano, o Hospital do Amor, Hospital Nosso Lar. Então são 9 que ocupam mais da metade do nosso orçamento. E falta leitos? Lógico que falta. Às vezes a pessoa fica esperando horas e às vezes dias por conta de um leito hospitalar. Então a ideia é, a partir do ano que vem, a gente pelo menos ter a pedra fundamental através de uma parceria público-privada comunitária, com envolvimento da comunidade. A gente tem um hospital municipal em Campo Grande, com 200 leitos, mais um centro de especialidades médicas que deve estar sendo criado também no início do ano que vem.